Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, ainda tratando desse assunto, tão envolvente, medicina legal, é isso mesmo. Então, na última aula, nós encerramos as energias de ordem física, energias de ordem físico-química, energias de ordem mecânica e energias de ordem física. Agora vamos dar continuidade, hoje um outro tema, tema novo, tema diferente, um tema denominado tanatologia forense, é isso mesmo. Este tema tanatologia forense, nós vamos dar início agora ao estudo, à compreensão dele. Eu sou a professora Débora, que irei conduzir esta aula. Estarei ao lado de vocês neste momento de compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento de tanatologia forense. Então, como nós já falamos, é um tema o quê? Que estuda as situações da morte, compreende as situações que a envolve. A tanatologia, ela vai ocupar o quê? Do horário da morte, da razão da morte, dos instrumentos mecânicos ou não mecânicos que causaram essa morte. Qual o tempo que decorreu entre o momento da morte e o exame cadavérico, ok? A tanatologia também ocupa-se dos fenômenos cadavéricos. E quando falamos em concursos públicos, a nossa atenção deve estar voltada para quê? Para compreender, para memorizar os fenômenos cadavéricos. É isso que as bancas de concursos exigem dos candidatos, que os candidatos tenham uma compreensão ampla dos fenômenos cadavéricos. Nós vamos ver no próximo bloco que os fenômenos cadavéricos, eles são o quê? Fenômenos abióticos, Eles são de duas ordens. Primeira ordem desses fenômenos, fenômenos abióticos imediatos e consecutivos. Outra classificação de fenômenos cadavéricos é o quê? É os fenômenos abióticos transformadores, que subdividem-se em fenômenos abióticos transformadores destrutivos e conservadores. E são essas as informações sobre fenômenos cadavéricos que devemos o quê? Atentar para a nossa prova, para o nosso concurso. Então, fenômenos cadavéricos, o horário, o tempo em que cada fenômeno ocorre no corpo humano depois da morte, no cadáver, também é essencial nós termos conhecimento, tá? Então, vamos dar início agora a uma introdução geral, ok? Então, esse primeiro bloco, nossa aula vai ser dividida em 3 blocos. Primeiro bloco, nós vamos fazer essa introdução geral sobre o tema de tanatologia. Nós vamos nos localizar, compreender um pouquinho melhor sobre a tanatologia. Primeiro bloco. No segundo bloco, nós já vamos tratar diretamente dos fenômenos cadavéricos, ok? Que é de essencial, de vital importância para a nossa prova de concurso público. Terceiro e último bloco será reservado à resolução de questões. Então, não percamos mais tempo e vamos dar início à nossa aula. Olha só, tanatologia forense. Compreensão. A tanatologia forense, ela é um ramo da medicina que ocupa-se do quê? Ocupa-se de estudar o fenômeno da morte. Ocupa-se de analisar a identificação do cadáver. Ocupa-se de estudar, analisar, identificar os mecanismos da morte, a causa da morte e todas as demais situações que envolvem a morte, ok? Em especial o local onde foi encontrado o cadáver, local onde a morte ocorreu, seja essa morte acidental, seja essa morte súbita, seja essa morte natural, seja essa morte criminosa, homicida, tá? Ou seja, nós vamos ver que há várias espécies de morte. Independente de qualquer uma delas, tá? A tanatologia vai estar presente para estudar, todas as circunstâncias, todas as situações que rodeiam, que permeiam naquela morte. Então, tanatologia forense é um ramo da medicina que ocupa-se de estudar o fenômeno da morte, ok? Vamos lá, então, ver o que mais que nós temos que descobrir sobre tanatologia forense. A tanatologia forense,
ela também o quê? Ela é subdividida, né? Então, dentro da tanatologia forense, há outras sub-áreas, tá? Há outras subespecialidades, e cada uma com uma denominação, cada uma com uma nomenclatura específica. Agora nós vamos conhecer cada uma delas, tá? E o que elas representam, o que elas significam dentro ainda de tanatologia forense. Vamos lá? Nós temos a tanatossemiologia. Tanatossemiologia é a parte da tanatologia dedicada a quê? Ao estudo dos fenômenos, dos sinais cadavéricos, ok? Então, ela vai falar dos sinais cadavéricos. Então, morte mais sinal mais estudo, ok? Quando fala em sinal cadavérico, vocês vão ver que nós vamos ver nos fenômenos cadavéricos que depois da morte eles apresentam o quê? Vários sinais, algumas manchas, desidratação, ok? Nós vamos estudar cada um destes sinais. Então, tanatossemiologia diz respeito ao quê? Estudo os fenômenos dos sinais cadavéricos, tá? Aqui, ó, tanatodiagnóstico é a parte da tanatologia dedicada ao conjunto de sinais biológicos e propedêuticos, a fim de poder afirmar o estado real da morte. Ou seja, então é morte mais diagnose, tá? Ou seja, qual é o estado real da morte? O que realmente aconteceu? Como estava o corpo quando foi encontrado? Cronotanatognose estuda os meios a determinar o tempo percorrido entre a morte e o exame cadavérico. Então, tempo, tá? Então, cronotagnose significa o quê? É o estudo que vai verificar qual é o tempo decorrido entre a morte e o exame cadavérico, tá? Então, nós temos tempo mais morte mais conhecimento, tá? Este conhecimento diz respeito ao exame cadavérico, tá? Ao exame cadavérico. Temos ainda aqui a tantoscopia, tanatoscopia, necrópsia e também aqui não está, mas também podemos acrescentar o quê? Autópsia, tá ok? E autópsia. Todos representam o mesmo significado. Todos possuem o mesmo significado. Representa o quê? O estudo do cadáver, a análise do cadáver, olhar, ver dentro do cadáver o quê? A causa da sua morte. Então, necrópsia e autópsia é o quê? É a observação mais morte. É você olhar para o cadáver, né? O médico legista, olhar para o cadáver, né? Abri-lo se for o caso, não se tratando de morte violenta, não se tratando de decapitação, o quê? Que de imediato o perito já vai detectar a causa da morte. Do contrário, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer este exame, tá? Autópsia, necrópsia. Ele vai olhar para o cadáver, tá? Ou externa e internamente, a fim de diagnosticar o quê? A causa daquela morte. A fim de diagnosticar a causa daquela morte. Temos também tanatoconservação. A tanatoconservação diz respeito às técnicas empregadas para a conservação do cadáver, tá? Para conservar o cadáver e preservando todas as suas características, ou seja, uma conservação sem alteração do cadáver. Então, nós temos morte mais conservação. Por fim, nós temos o quê? A tanatolegislação. Tanatolegislação representa o quê? Disposições legais referente à morte e ao cadáver. Então, disposições legais referente à morte e ao cadáver. A morte, né, e o cadáver é a legislação. Então, aqui nós temos morte mais legislação. Porque nós temos legislação, por exemplo, em relação à doação de cadáver para fins de estudos científicos. Nós temos a legislação de autorização de transplante de órgãos após a morte.
tá? Nós temos uma legislação que vai dar o quê? Destino a este cadáver, aquele cadáver não reclamado, aquele cadáver não identificado. Então, tá nato legislação, diz respeito o quê? A legislações, a disposições legais referentes à morte e ao cadáver. Então, são essas as subdivisões. Depois de conhecidas essas subdivisões, nós estamos falando aqui que tanatologia é o estudo que dos fenômenos cadavéricos, dos fenômenos da morte e sua constatação. Então, nada mais lógico do que nós compreendermos o que é a morte, né? Nós compreendermos o que é a morte. Então, a morte é uma questão óbvia. A morte representa a ausência de vida. Cessação definitiva e irreversível o quê? Das funções de um organismo vivo. Ou seja, é a parada total e irreversível o quê? Das funções encefálicas, com consequente falência de todo o organismo, ok? Ou seja, é a falência de todos os órgãos, é o quê? É o nosso cérebro morto, não há mais o que? Atividades encefálicas. Então, não tem mais atividades encefálicas. Em razão dessa não atividade encefálica, o quê? Haverá falência de todo o organismo. E aí nós teremos constatado o quê? Ausência de vida. A ausência de vida representa morte. Não esqueçam que a morte, ela produz o quê? Efeitos jurídicos, né? Então, diante de uma morte, nós temos o quê? Cessa o casamento. Diante da morte, cessa a união estável. Diante da morte, é necessário fazermos o quê? A pessoa deixa de existir. Então, ela deixa de existir como pessoa física, né? Deixa de existir como pessoa física e haverá necessidade do quê? De fazer o inventário, de partilhar os bens, transferir para o nome dos herdeiros, ok? Então, a morte, ela tem várias implicâncias o quê? No mundo jurídico, tá? Tem N implicâncias no mundo jurídico. Porém, não é esse o foco do nosso estudo, é só para dar uma pincelada, só para nós não deixarmos de mencionar isso, tá? Nós temos, né, os médicos, eles dispõem de dois critérios a fim de examinar a morte, a fim de comprovar o quê? Clínica de uma morte. Então, eles dispõem o quê? De avaliação clínica e avaliação complementar. Essa avaliação complementar, os médicos irão lançar mão, irão utilizar o que? Irão realizar exames para fim o quê? De constatar que realmente ali não há mais vida, a fim de constatar que não há mais atividade cerebral, tá? Então, para fins de verificar a morte, critério clínico vai fazer o quê? Vai verificar a ausência, vai constatar, né? A ausência de reflexos corneanos, positividade para o teste de apneia e coma não perceptivo. Por que coma não perceptivo? Porque o coma não é o mesmo que morte. Coma não representa morte, ok? Então, vai fazer este teste, né, o reflexo corneano, atividade positiva para a apneia, né, a ausência de respiração, e coma não perceptivo. Então, estes são o quê? Análises clínicas. Ao lado dessas análises clínicas, a fim de certificarmos a morte, há que se fazer o quê? Há que se lançar mão dos critérios complementares. Os critérios complementares, eles são realizados por meio de exames. Exames que comprovem o quê? Exames que comprovem a ausência de atividade bioelétrica ou metabólica cerebrais. A ausência de atividades cerebrais. Qual é o primeiro exame? Será realizado o encefalograma, a fim de demonstrar o quê? Inatividade cerebral. Então, o primeiro exame a ser feito é o encefalograma, a fim de demonstrar total e completa inatividade cerebral, ok? Mas o arteriograma e angiografia, que vai demonstrar a ausência de circulação cerebral.
E temos o ultrassom com Doppler, né? Capaz de mostrar a ausência, no caso, né, de fluxo de sangue no cérebro. Então, nós temos esses 3 exames complementares a fim de demonstrar a morte por meio da inatividade cerebral. Aí aqui nós precisamos tomar conhecimento, ainda aqui representa o que essa situação aqui representa a tanato legislação. Olha só, a resolução número 1480 de 97 do Conselho Federal de Medicina entende que para diagnosticar a morte encefálica, o intervalo mínimo das avaliações deve ser entre. Agora nós vamos verificar. Então, olha só. Mediante esta resolução fala o seguinte, olha, o Conselho Federal de Medicina entende que para constatação de morte cerebral, né, há necessidade de repetir esses exames com intervalo mínimo de. Este intervalo, ele vai variar, tá, de acordo com a idade da vítima. O intervalo, ele vai variar, ele vai oscilar de acordo com a idade da vítima. Ok? Então, olha só, esses exames, a fim de constatar o óbito, eles devem ser repetidos pelo menos 2 vezes, tá? Então, eles devem ser realizados pelo menos 2 vezes, com intervalo mínimo de, vamos ver? Olha só, se a vítima tiver entre 7 dias e 2 meses, intervalo mínimo de 48 horas para repetir o exame. Se tiver de idade de 2 meses a 1 ano, intervalo mínimo de 24 horas para repetir o exame. De 1 a 2 anos, intervalo mínimo de 12 horas. E acima de 2 anos, intervalo de 6 horas. Então, acima de 2 anos, intervalo mínimo de 6 horas. Para fins de constatar a morte encefálica, estes exames devem ser realizados pelo menos 2 vezes. Se fala pelo menos 2 vezes, deve ao menos ser repetido 1 vez, observando este intervalo. Lembrem, o intervalo, ele não é padrão, ele vai variar de acordo com a idade da vítima. A não ser o quê? Nas vítimas acima de 2 anos, cujo intervalo é de 6 horas. Aqui nós temos uma imagem, tá? Temos uma imagem o quê? Com com atividade encefálica, atividade cerebral, e outra que mostra o quê? Inatividade encefálica, tá? Inatividade cerebral. Então, aqui nós temos um exame, né? Encefalograma de uma pessoa viva e aqui de uma pessoa morta, ok? Isso aqui é só umas observações que é necessário nós fazermos. Olha só, o exame deve ser realizado pelo menos 2 vezes após constatação da morte, né? Por meio dos critérios clínico e exames complementares, o médico irá preencher um relatório, né, conforme protocolo a ser seguido pelaquela unidade hospitalar. Então, cada unidade hospitalar vai desenvolver um protocolo, a fim de constatação de morte. Então, foi constatada a morte, próximo passo, preenche um relatório conforme o protocolo da unidade hospitalar e em seguida faz o quê? Comunicação aos familiares. Em seguida faz a comunicação do óbito aos familiares. Nós temos, então, já que estamos falando de morte, nós temos várias espécies de morte, várias espécies. Vejamos quais são. Olha só, a morte natural. A morte natural é o contrário de uma morte o quê? Violenta. Tá? Então, morte natural é o contrário de uma morte violenta. Então, quando fala em espécies de morte, né, nós podemos compreender que elas estão em 2 grupos: morte natural
que é toda e qualquer morte não violenta. E a morte violenta? A morte violenta compreende o quê? Compreende o homicídio, compreende o acidente e compreende o suicídio, ok? O suicídio. Essas são as mortes violentas. As mortes não violentas são as mortes naturais, ok? A morte natural, a morte súbita. Vamos lá então. A morte natural é aquela que decorre do quê? Ou ela vai decorrer de uma alteração orgânica por uma questão patológica, uma doença, ok? Ou por uma questão teratológica, que é um defeito congênito, né? Um defeito congênito. Então, a morte natural, ela está relacionada a uma morte não violenta. É uma morte derivada de uma doença que a pessoa desenvolve, né? Ou de um defeito congênito, ou seja, a pessoa já nasceu com aquela deficiência, em razão dela vem a óbito. Então, essa é a morte natural, aquela que decorre de uma alteração orgânica, tá? A morte súbita é aquela morte que sobrevém de maneira inesperada. Mas espera aí, toda morte sobrevém de maneira inesperada, né? Uma morte acidental também sobrevém de maneira inesperada. E aí, né? Mas essas mortes súbitas aqui, elas não estão classificadas nas mortes violentas, ok? Esta morte súbita é aquela em que a vítima aparenta o quê? Bom estado de saúde. Em que a vítima e realiza todos os atos do seu dia a dia. Ela está conversando, ela está trabalhando e de repente cai morta ao chão, ok? Essa é a morte súbita, que sobrevém de maneira inesperada e imediatamente, atingindo pessoas que aparentam bom estado de saúde, tá? Que aparentam bom estado de saúde. Nós temos ainda a morte fetal e a morte materna. A morte fetal, nós estamos falando o quê? Quando falamos em morte fetal, falamos em morte intrauterina, ok? Então, morte fetal, morte intrauterina, olha só, representa a morte do feto ainda não expulso do corpo da mãe. Representa a morte do feto ainda não expulso do corpo da mãe. Então, morte fetal é morte intrauterina. E quando fala-se em vida intrauterina e extrauterina, o que nós devemos já identificar? Devemos identificar que morte intrauterina é suicídio, morte intrauterina é aborto, ok? Pelo Código Penal. Se essa morte foi dolosamente provocada por terceira pessoa ou pela própria gestante. Morte extrauterina, podemos estar diante de infanticídio, se é a própria mãe que mata sob influência do estado puerperal, ou homicídio, ok? Então, vida intrauterina. Eu posso estar diante o quê? De aborto, morte intrauterina, uma morte violenta provocada dolosamente, aborto. Vida extrauterina, né? Nós podemos ter duas situações, ou infanticídio ou homicídio, tá? Então, morte fetal, aquela que representa a morte intrauterina, tá? A morte materna é a morte de mulher grávida ou morreu até 42 dias depois do término da gestação. Então, morte materna é a morte de mulher grávida ou de mulher não mais grávida, mas que ainda está o quê? Até o 42º dia após o término da gestação. Temos ainda a morte catastrófica. A morte catastrófica, ela pode ter origem o quê? Ela pode ter origem acidental, né? Ou pode ter origem criminosa, tá? Acidental, como, por exemplo, acidental, onde não há uma intervenção criminosa das mãos humanas. Tá? Então, acidental, quando não há uma intervenção criminosa das mãos humanas. E já a morte catastrófica criminosa, quando há uma intervenção. Imaginemos a seguinte situação. Por que ela é
catastrófica. Por quê? Porque ela dá origem a um número significativo de vítimas, tá? Dá origem a um número significativo de vítimas. Por exemplo, queda de avião, né? Toda queda de avião representa o quê? Uma catástrofe, porque na maioria das vezes não há sobreviventes e o número de passageiros, via de regra, é significativo. Então, são vítimas fatais, número significativo de vítimas fatais. Então, nós estamos diante de uma catástrofe acidental, ok? Uma catástrofe acidental. Porque não houve intervenção das mãos humanas. Imagine que foi uma falha técnica. Imagine que foi um raio que atingiu, né, o avião. Enfim, é uma questão acidental. Agora, nós podemos ter uma catástrofe criminosa. Sim, sempre que houver a intervenção de mãos humanas. Vamos pegar um exemplo de uma bomba, né? Outra é uma ação criminosa, o World Trade Center. Tá aí, né? Foi uma tragédia, uma catástrofe acidental? Não, uma catástrofe, uma tragédia criminosa, né? Nós tivemos diretamente a intervenção de mãos humanas, dolosamente, né? Desejadas a praticar aquela conduta criminosa. Tá aí, então, 2 exemplos de morte catastrófica, né? Que ela pode ser tanto acidental como criminosa. Acidental, sem intervenção de mãos humanas. Criminosa, com a intervenção de mãos humanas, a fim de provocar este resultado danoso. Tá? Por fim, temos o quê? A morte presumida, sempre que a ausência ou o desaparecimento de uma pessoa atingir o tempo prescrito em lei, que o considera o quê? Morto presumidamente. E a morte violenta, que é a morte ocasionada por traumas, né? Como acidente, homicídio e suicídio. Acidente, suicídio e homicídio. Quando falamos em suicídio, quando falamos em homicídio, quando falamos em acidente e em morte violenta, nós nos remetemos a quê? Nos remetemos às energias, né? Causadoras de traumas. Nos remetemos às energias causadoras de traumas. Essas energias, elas podem ser o quê? Energias de ordem física, energias de ordem química, energias de ordem físico-química e energias de ordem mecânica, ok? Então, olha só, o nosso próximo assunto é o quê? É o nosso assunto, né? É o nosso assunto principal da aula. Fenômenos cadavéricos. É isso aqui que cai em concurso, é isso aqui que você precisa entender. Mas antes disso, nós vamos tomar um copo de água. Nós vamos recuperar o fôlego para voltarmos com tudo super animados, porque isso aqui é o que vai cair na sua prova e você vai acertar. Então, vamos dar um tempinho, voltem revigorados, que agora a nossa aula precisa o quê? Precisa esquentar, ok? Até mais, já já, voltamos.